toda a costa leste nordestina. E o destaque na região norte do país fica para a chance de temporais entre o norte de Rondônia, Acre, Amazonas e também sobre o estado de Roraima. Nas demais áreas do país, o tempo seco e quente segue predominando e os níveis de umidade relativa do ar, mais uma vez, ficam bastante baixos durante a tarde. Em relação às temperaturas, máxima de 17 graus em Porto Alegre, 24 em São Paulo e 34 graus em Goiânia. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. Está aí a previsão do tempo, atualizada pela Doris Palma. Previsão esta para todo o país nesta terça-feira, hoje 1º de setembro de 2020, 12 horas 31 minutos 44 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Expresso do Oeste assumiu hoje o transporte coletivo de Alegrete. Executivo prepara a licitação para o transporte coletivo. A PAI realizou atividades na Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual ou Múltipla. Coordenação do curso técnico integrado em agropecuária do Instituto Federal Farroupilha realiza reunião amanhã. Baixa coleta de sangue preocupa o Hemocentro Regional. Coletas externas estão ajudando o trabalho da Santa Casa de Alegrete. Estas notícias você acompanha na edição desta terça-feira, 1º de setembro, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 36ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 244 dias, faltam 122 para o fim do ano. Pensamento do dia para esta terça-feira: a água contorna todos os obstáculos e segue em frente. Hoje é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. Estamos no inverno, a lua é crescente, 1026 hectopascais a pressão atmosférica, 81% a umidade relativa do ar, 14 graus é a temperatura na Praça Oswaldo Aranha, o tempo é instável. Jornal da Cidade. Informação com credibilidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Chegou o Clube Rede Vivo. Baixe e ganhe descontos exclusivos nas suas compras. Melancia inteiro, quilo 1,19. Ovos brancos e vermelhos, dúzia 13,99. Mortadela Excelsior com e sem gordura, 500 gramas, 5,89. Galinhão congelado, quilo 4,99. Colchão de fora bovino resfriado, pedaço, quilo 23,90. Café Melita Extra Forte tradicional, 500 gramas, 12,99. Preço com Clube Rede Vivo, 7,99. Limite de 2 unidades por cliente. Clube Rede Vivo, o aplicativo de vantagens do seu coração. Baixe grátis. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero, agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na Rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Na Ferragem Vasquevite, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevite é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevite, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Tempo instável, 14 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. A Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Após 60 anos, transporte coletivo de Alegrete passa a ser realizado por uma nova empresa. Segundo o prefeito Márcio Amaral, é um marco histórico diante do trabalho realizado pelas empresas que estão deixando o serviço. Nós hoje, um dia e ficará marcado na história do Alegrete aí, porque é um fim de um ciclo, início de outro, e a gente espera que, na verdade, o grande objetivo nosso é prestar um serviço de qualidade à população de Alegrete. Nós, como ele sabe, todo mundo sabe aí, é de conhecimento público, nós não tínhamos nenhuma intenção em fazer esse tipo de alteração dos serviços, pelo menos agora, haja vista que nós temos aí um processo licitatório que está sendo montado e deverá estar sendo publicado em breve, mas a ideia era que nós continuássemos até então com as empresas que prestavam serviço aí há mais de 60 anos, como tu falavas, mas fomos aí interpelados e colocados numa situação que nós não tínhamos outra alternativa senão buscar uma outra empresa ou um contrato emergencial com uma empresa que fosse, para que a população do Alegrete não ficasse desassistida com relação ao transporte público. Isso foi realizado no mês de agosto e, ao contrário do que alguns andavam pregando a semana passada como verdade, de que o serviço não iniciaria, de que a empresa não tinha ônibus, de que o serviço teria tido mais 90 dias para as empresas locais continuarem trabalhando, e eu te dizia na oportunidade de que não era verdade. O que nós tínhamos era um contrato assinado com a empresa Expresso do Oeste para iniciar o trabalho dia 1º, e assim esperamos que continue até que se faça a licitação e tenhamos aí o resultado final deste processo que é tão esperado e tão cobrado, tanto pela população do Alegrete quanto pelo Ministério Público. 12h38 com 54 segundos. Segundo o prefeito Márcio Amaral, o contrato com a empresa é de 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 180, caso ainda não tenha ocorrido a licitação. São 180 dias prorrogáveis por mais 180 se houver necessidade. Nós temos a intenção de que o processo licitatório, que não é um processo simples, é um processo bastante complexo, que ele seja realizado neste período de 180 dias para que nós possamos aí dar definitivamente a legitimidade para a empresa operar aqui com relação ao transporte coletivo urbano no nosso município. Mas os contratos eles são por 180 dias com possibilidade de renovação por mais 180 dias. Conforme afirmou o prefeito, a ideia é da realização da licitação ainda neste ano a fim de que possam serem cumpridos os requisitos necessários para um bom atendimento da comunidade. Sim, a ideia nossa é este ano ainda lançarmos o edital aí para que seja realizada a licitação. Logicamente que a gente sabe, isso não é um processo simples, são muitos itens aí que são levados em consideração. A própria tabela de referência para a composição do preço de passagem é algo também não é simples, mas enfim, os outros fizeram, por que nós não vamos fazer? Então a gente acredita que nós teremos condições sim de este ano ainda estarmos lançando, porque isso vem se arrastando há muito tempo e já não é sem tempo que nós possamos aí realmente levar um transporte de qualidade para a nossa população. E não é nenhum favor que as empresas fazem, eles prestam um serviço à população
e para isso são remunerados, né? A gente entende que são empresas privadas que precisam oferir lucros, senão eles não têm condições de reporem, né, os seus custos, a questão de manutenção dos veículos, que não é barato também, mas é importante que o objetivo principal seja atender a população com um preço compatível e com a qualidade de serviço que a população do Alegrete merece. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado no canal 590 da sua Alegrete AM, 5.000 watts de potência, levando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Atividades virtuais marcaram a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual ou Múltipla. Marcos Rufo Goulart, presidente da PAI de Alegrete, destacou a importância da data. Essa semana é feita as atividades em todas as PAIs do Brasil, que tem como fundamento, como tema fundamental este ano de 2020, o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Então, nós trabalhamos muito com a família e instituição, uma parceria fundamental. Cada vez mais, nós, como instituição, precisamos da família, como a família também da instituição APAI Alegrete. Aquilo que eu falei na abertura, são esses viés que são fundamentais para o nosso aluno e para o filho desta família, ou quem é responsável pelo nosso aluno. Também nós trabalhamos muito o reconhecimento pela importância do trabalho realizado pela Rede APAI. João Ulisses e todos os ouvintes, uma APAI no município, às vezes isso pode ser até um contrassenso, mas ela é fundamental em município, porque a PAI de Alegrete hoje, por exemplo, estou dando exemplo a nossa, ela tem praticamente todos aqueles instrumentos, e tanto instrumentos físicos como humanos, que possibilitam que o nosso aluno tenha um aprendizado satisfatório e um atendimento que satisfaz a expectativa da família. 12h43, 40 segundos, temperatura na casa dos 14 graus na Praça Oswaldo Aranha. Conforme disse o professor Marcos Rufo Goulart, a PAI Alegrete tem buscado cumprir as suas atribuições e ela, como instituição de ensino inclusivo, desejamos, assim, ter cumprido o nosso papel enquanto instituição inclusiva. Acreditamos, né, que cada um olhar o próximo com respeito, como seria bom. Então, nós conclamamos muito, e vamos continuar conclamando, que nós devemos olhar o próximo com muito respeito, lhes dar a garantia de direitos iguais, nos tornando pessoas melhores, e tornaremos então, quem sabe, um mundo melhor, um lugar melhor para se viver. Que essa semana tenha nos feito refletir ainda mais o que todos os dias as pessoas com deficiência intelectual e múltipla pensam ter seus direitos garantidos. Muitas vezes nós, ditos normais, acreditamos que eles ficam no mundo deles, que eles não têm essa ansiedade, essa vontade, essa expectativa, essa ansiedade pelas oportunidades, que o mundo dê a eles as oportunidades, as oportunidades que eles possam ter acesso. Então, nós muitas vezes pensamos que eles não sonham sim, e que tomara que eles também comecem a ter a garantia desses direitos. 12h45, 30 segundos, Marcos Goulart relatou o trabalho de visitação que a equipe de professores está realizando nas residências dos alunos, levando atendimento e assistência aos mais necessitados. Visitam algumas
algumas famílias, aquelas com mais vulnerabilidade social, que necessitam mais, por exemplo, fraldas, leites, cestas básicas, e logicamente que aquela palavra de conforto, aquela palavra de fé e de força da instituição, né, para que tenham paciência e que acreditem que, se Deus quiser, isso vai passar e vai passar para o melhor. Então, essa seria a mensagem da PAI, que a comunidade, eu tenho certeza, ela faz isso, João Liz, principalmente pelos meios de comunicação, Rádio Alegrete, que ela acredite nessa instituição, que nós façamos o melhor para ter a comunidade o orgulho de uma instituição como a nossa. Todo o trabalho é voluntário e ele é todo voltado aos nossos alunos. Eles são os protagonistas. Nós fizemos tudo em torno para ele, para que eles se sintam úteis, se sintam dentro de uma comunidade, que eles sejam felizes como cidadãos e que as possibilidades de dizer, olha, eu estou aqui, tomara que cada vez mais a gente tenha esta reflexão de que realmente nós estamos no lado deles e que eles precisam de nós. 12 horas 47 minutos 30 segundos. Esse é o Jornal da Cidade da sua Tia Alegrete AM. O tempo é instável, 14 graus de temperatura. Hoje, terça-feira, 1º de setembro do ano 2020. Rede Vivo de supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Curso técnico integrado em agropecuária do Instituto Federal Farroupilha realiza reunião amanhã às 19 horas com alunos e pais. A professora Natália Catô faz convite para o encontro. Bom, eu venho em nome da coordenação do curso técnico em agropecuária integrado do IFE Campus Alegrete para comunicar à comunidade estudantil, em especial os familiares dos alunos do nosso curso, que a gente vai fazer uma reunião amanhã, dia 2 de setembro, às 19 horas, sobre o andamento das aulas nesse formato remoto e dar mais informações sobre a finalização do nosso primeiro semestre de 2020. A gente convida, então, os pais que ainda estão distantes, né, dos alunos que estão com dificuldade, que entrem em contato com a coordenação para regularizar a sua situação. Eu queria deixar aqui o telefone da coordenação. Posso falar? Sim, sim. É 55-98426 7343. Repetindo, 55-98426 7343. A gente também tem um e-mail, quem puder, não puder ligar, pode mandar e-mail também, que é cagropecuaria.al@ifar.edu.br. Então a gente está buscando aí o contato e uma maior aproximação com as famílias que estão com dificuldade de acessar as aulas e os alunos que ainda não conseguiram participar das nossas atividades à distância. Conforme disse Natália, o curso técnico integrado em agropecuária tem 306 alunos matriculados em diversas cidades da região e muitos deles não estão tendo acesso à plataforma. Com baixo acesso, e como a gente tem oportunidade de auxílio emergencial, auxílio eventual, auxílio inclusão digital, a gente tem procurado vários mecanismos para buscar esses alunos. Agora nesse novo formato aí, que não é ideal para ninguém, né? Não é todo mundo que está confortável, mas a gente está dando o nosso melhor. Mas com certeza não estar matriculado ou não estar envolvido também não é uma boa, né? Então a gente conta com a colaboração aí, quem puder ajudar a divulgar, ajudar a chamar o amigo, o vizinho, a prima, para vir e entrar em contato com a coordenação. Essa comunidade escolar tem alunos que não são só da Alegrete, né? Isso, não, a gente tem alunos de São Francisco de Assis, Manuel Viana, Uruguaiana, Santana do Livramento. Então a gente está querendo aproximar, né, essa distância que a gente está tendo agora com essa pandemia.
Infelizmente, alguns estão se sentindo excluídos, mas é bem como eu estou falando, a gente tem alguns auxílios que buscam garantir a inclusão desses alunos com dificuldades. 12h50 com 59 segundos, temperatura de 14 graus na Praça Oswaldo Aranha, o tempo é instável. Esse é o Jornal da Cidade na sua Alegrete AM, há 73 anos no ar, levando informação com credibilidade. Pandemia e frio têm reduzido o número de doadores de sangue no Hemocentro Regional. Segundo Fernanda Soares, assistente social do Hemocentro, a situação preocupa. A gente está aqui para convidar os nossos doadores que estão ouvindo e que já estão em tempo de doar novamente, que venham até o Hemocentro. A gente tem tido um movimento muito baixo, né, nesses últimos dias, o que nos preocupa um pouco, porque os hospitais seguem necessitando direto de transfusão de sangue e automaticamente a gente precisa estar com o nosso estoque de sangue bem abastecido, de todos os tipos sanguíneos. Então a gente faz esse apelo aos nossos doadores que venham até o Hemocentro, que não deixem de vir, que não precisa ter o receio de vai botar a saúde em risco em função do Covid, que a gente está tomando todas as medidas de precaução. Então vir até o Hemocentro, realizar a doação não vai oferecer risco nenhum à saúde do doador e com certeza estará ajudando a muitos pacientes que estão no aguardo de uma doação de sangue. A gente lembra, né, que uma bolsa, após ser doada, ela vem para o processamento e ela é dividida em 4 partes, 4 hemocomponentes. Então, 4 pacientes são beneficiados com apenas uma doação. Então, assim, é muito importante que a gente faça a nossa parte, que mantenha o estoque em dia. Fica um chamado especial aos nossos doadores O negativo. A gente está com vários pacientes desse tipo sanguíneo internado que fazem uso contínuo desse tipo sanguíneo, não só aqui em Alegrete, né? Por sermos regional, a gente atende no total 8 hospitais da região da fronteira oeste, então a gente tem uma demanda muito grande de pacientes. E quando a gente está com pacientes do sangue O negativo, infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande, porque eles só podem transfundir desse tipo sanguíneo. E a gente tem um número muito baixo de doadores desse tipo. Então, quem é O negativo já doou, os homens mais de 2 meses e as mulheres mais de 3 meses, vem até o Hemocentro e nos ajude a ter esse sangue em estoque. 12h53 24 segundos, conforme disse Fernanda Soares, as cirurgias eletivas e os demais procedimentos estão sendo realizados, o que demanda o uso de um maior volume de sangue. Continuo. No início da pandemia, teve uma época que elas foram suspensas, mas como a pandemia acabou que se expandiu por bastante tempo, acabou que os procedimentos todos tiveram que retomar, até porque as pessoas já estavam aguardando há bastante tempo. Então, no momento, agora, a gente está fazendo todos os procedimentos que a gente já fazia no restante do ano. Então, as urgências, emergências, cirurgias eletivas, tudo segue acontecendo normalmente. Então, a nossa demanda segue sendo a mesma, mas a gente está com uma dificuldade maior de trazer o doador até o Hemocentro. Então, fica aí o nosso apelo, que venha, não espere alguém da família precisar para realizar a doação, até porque a bolsa, após ser doada, até conseguir ser liberado para o paciente, leva em torno de 3 a 4 dias. Porque antes da gente conseguir liberar, ela tem que passar por toda uma sorologia, onde a gente verifica todas as doenças sexualmente transmissíveis, verifica a tipagem, vê se o sangue está apto para ser transfundido. Aí só após esse procedimento que ela será liberada. Então não adianta, se nós não tivermos em estoque, quando alguém da família precisar vir doar, já querer que transfunda. Não, se nós não tivermos esse sangue liberado em estoque, infelizmente irá faltar. Então essa é a importância de nós termos um estoque bem abastecido de todos os tipos sanguíneos, para que a gente consiga seguir atendendo a todos os pedidos. 12h54 com 59 segundos. Você está ouvindo na Alegrete AM, o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Segundo a assistente social do Hemocentro, as coletas externas é que têm mantido os atendimentos, pois os locais estão aquém da necessidade do hospital. Não, na verdade, o que tem conseguido nos manter para que não falte para os nossos pacientes aqui da Santa Casa são as coletas externas. Por incrível que pareça, por mais que a gente esteja nessa época complicada da pandemia, quando a gente vai até os municípios nos quais a gente mantém convênio, a gente tem tido um número bem significativo de doadores. A gente atende, em média, por quarta-feira, em torno de 100 doadores.
Então, a gente tem tido um resultado bem significativo e quando a gente vai na quarta-feira, a gente consegue trazer em torno de 100 pessoas são voluntárias. Tirando as pessoas que estão inaptas, a gente traz em torno de 80, 85 bolsas de sangue semanais. E é isso que muitas vezes tem mantido a Santa Casa, porque às vezes, infelizmente, acontece que durante a semana a gente não tem nenhum movimento. Hoje mesmo, desde as 7 da manhã, não chegou nenhum doador aqui. Um exemplo, então... Mas os pedidos daqui da nossa Santa Casa seguem chegando normalmente. Hoje mesmo já teve umas 5 pessoas que utilizaram, mas não teve nenhum aqui repondo. Então, o que tem mantido o nosso hospital aqui de Alegrete são as coletas externas que a gente faz nos municípios nos quais mantemos convênio. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. O oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete, Brigadeiro Olivério e também na Joaquim Nabuco. Oferece o Jornal da Cidade. Chegou o Clube Rede Vivo. Baixe e ganhe descontos exclusivos nas suas compras. Melancia inteiro, quilo 1,19. Ovos brancos e vermelhos, dúzia 13,99. Mortadela Excelsior com e sem gordura, 500 gramas, 5,89. Galinhão congelado, quilo 4,99. Colchão de fora bovino resfriado, pedaço, quilo 23,90. Café Melita Extra Forte tradicional, 500 gramas, 12,99. Preço com Clube Rede Vivo, 7,99. Limite de 2 unidades por cliente. Clube Rede Vivo, o aplicativo de vantagens do seu coração. Baixe grátis. 12 horas 57 minutos 30 segundos. Você está ouvindo o Jornal da Cidade na sua Tchê Alegrete AM, canal 590, levando informação a toda a metade sul da fronteira oeste. Na manhã desta terça-feira, 1º de setembro, foi realizada a abertura da Semana da Pátria 2020. Nesse ano, devido à pandemia, não houve cerimônia com presença de público e nem o acendimento do fogo simbólico, a fim de evitar aglomeração. O momento cívico contou com a presença do prefeito Márcio Amaral, secretários municipais e o comandante da Guarnição Federal de Alegrete, Coronel Jorge Luiz Bueno, que hastearam as bandeiras no monumento ao expedicionário durante a execução do hino nacional. Logo após a cerimônia na Praça Getúlio Vargas, ocorreu o hasteamento das bandeiras no Centro Administrativo Municipal. Sem desfile e sem caminhada cívica, a Semana da Pátria 2020 terá como tema nacional o hino nacional brasileiro. O tema regional será a Força Expedicionária Brasileira e o municipal Alegrete, juntos pela vida e pela pátria. 12 horas 58 minutos 40 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta terça-feira, hoje 1º de setembro do ano 2020. Jornal da Cidade, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Em instantes, às 13 horas, você fica na companhia do Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio Tchê Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede Tchê de Comunicação, o Mensageiro Rural. No sinal 1 da tarde, muito boa tarde, Alegrete e região. Estamos começando o Mensageiro Rural. Hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2020, 9º mês deste ano de 2020, estamos entrando no ar com o Mensageiro Rural.
para Pampiana Baterias, Pileco Nobre, Financeira, Assis Brasil, Associação Saúde Rural de Alegrete, Cone Sul e Agenda Remates. Mensageiro Rural saúda os aniversariantes, desejando que esta data se repita por muitos e muitos anos.